tema da palavra é a graça salvadora. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Hoje você tem que abrir sua Bíblia mesmo, ou ligar sua Bíblia, né? Caso ela esteja no seu celular. Você pode ligar sua Bíblia também, como eu faço aqui com o meu celular aqui. E João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repete comigo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui, porque quando você olha para a vida de Nicodemos, aos olhos naturais, Nicodemos era um homem irrepreensível, porque Nicodemos fazia parte da religião talvez mais elevada de sua época. Ele era um judeu fariseu e a Bíblia diz que ele era um dos líderes. Então era alguém dentro da religião irrepreensível. O fariseu era o mesmo que dava esmolas, mas ele dava o seu dízimo até da hortelã, a Bíblia diz. A palavra diz que os fariseus jejuavam, às vezes 3 vezes por semana. Então o testemunho desse homem diante da sociedade, da classe religiosa e da sociedade, era impecável. Esse era Nicodemos. Mas ele começa a ver que tinha algo de errado com eles. Mesmo sendo alguém, talvez, de caráter, reconhecido por todos, alguém celebrado pela sociedade, existia uma diferença entre ele e Jesus. Mas existia uma diferença também entre a teologia dele e aquilo que Jesus pregava. Porque a teologia dele era boa para que as pessoas pudessem ver, mas era Jesus que estava operando milagres, e aquilo chamou a atenção dele. E aí ele foi até Jesus e falou assim: mestre, eu vejo que você só pode vir de Deus, porque quem é que pode fazer tantos sinais, se isso não fosse de Deus? Então ele era, digamos, um simpatizante de Cristo. Mas eu te digo, está cheio de simpatizante de Cristo no nosso meio hoje. Isso é ruim. Isso não é bom. Mas tem pessoas que simpatizam com Jesus, simpatizam com a Igreja Orvalho, com o Evangelho, são simpatizantes. Assim como Nicodemos. Jesus falou assim: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não sei se você sabe, mas nós já fazemos parte do reino de Deus. Você entra no reino de Deus no dia que você nasce de novo. Nós fazemos parte do reino de Deus através do novo nascimento. O reino de Deus não é algo que vai acontecer na glorificação, quando nós formos glorificados. Não, o reino de Deus, você entra no reino de Deus a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você foi salvo. Naquele momento você vai fazer parte do reino de Deus. É por esse motivo que lá no encontro, muitas pessoas foram libertas através da oração. Por quê? Porque aqueles que já fazem parte do reino de Deus, com autoridade, expulsou demônios, curou enfermos. Entendeu? Por quê? Porque esses irmãos têm autoridade para isso. Porque eles fazem parte do reino de Deus. Cura faz parte do reino de Deus. Por isso pessoas foram curadas. Libertação faz parte do reino de Deus. E por isso pessoas foram libertas lá no encontro. Os jovens que estavam lá. Teve muita libertação.
Pessoas precisavam. Por quê? Porque aqueles irmãos que oravam já fazem parte do reino de Deus. E eles somente invocavam a autoridade que eles têm em Cristo para trazer libertação sobre as pessoas, simplesmente porque nós temos essa autoridade em Cristo. Amém? Amém? Falei alguma coisa errada aqui? Não, né? Então, vamos lá. Então, esse homem, ele era alguém celebrado pela sociedade, mas ele tinha um problema. Mesmo fazendo tudo aquilo que parecia certo, jejuava, dava o dízimo, dava esmolas, orava 3 vezes ao dia, jejuava 3 vezes por semana, ele não estava salvo. E é essa que é a beleza do Evangelho. E é isso que nós precisamos entender aqui, a graça da salvação. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18, Romanos 5, 18, deixa eu ler para você até o 19. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Espera aí, o texto aqui está dizendo que por causa da ofensa de um homem, veio o juízo sobre todos os outros homens. Veio condenação sobre mim, sobre nós. O pecado de Adão, a ofensa de Adão, tornou para nós uma grande maldição. Porque aqui diz que nós ficamos debaixo da condenação por causa da ofensa de Adão. Um pecou, todos pecaram. É o que está escrito aqui, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, o juízo de Deus veio sobre a humanidade por causa do pecado de Adão. A condenação de Deus veio sobre o homem por causa do pecado de um homem, por causa de uma ofensa. Mas o texto ainda continua, porque essa não é a história completa. Agora olha só: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Amém? Vocês conseguem me ajudar a pregar hoje ou não? Se falar um amém, aleluia, glória a Deus, já ajuda, viu? Já ajuda, tá bom? Porque aqui está dizendo, você nem comemorou a segunda parte. Olha só, vou ler de novo, vou te dar uma chance, tá bom? Assim, calma, não fala glória a Deus agora não, espera. Assim, eu sei que vocês estão com vontade. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um ato falho, como diz aqui, a ofensa de um trouxe juízo de condenação para todos. Mas aqui está falando assim, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que o texto está dizendo é, assim como todos foram contaminados em Adão, todos podem ser salvos em Cristo. Aqui não está falando que vai acontecer automaticamente. Só está falando que o sangue que garante a justificação está disponível a todos os homens. E qualquer pessoa que quer ser salvo, ele precisa aceitar o que Jesus fez por ele. Então Jesus, o primeiro Adão, trouxe condenação por causa do seu pecado, da sua ofensa. Mas o último Adão, chamado Jesus Cristo, trouxe justiça sobre nós, derramou graça sobre nós, para que nós tivéssemos o quê? Vida. Vida. Talvez você tenha tido uma vida muito ruim, sem propósito algum. É porque você não nasceu de novo. Mas aqui está dizendo que Jesus fez isso. Agora olha o 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É lógico que muitos aqui é só uma maneira de falar, porque todos são pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, em Adão, por causa do pecado de Adão, nós herdamos aquele pecado, mas quando eu entro em Cristo, essa condenação acaba. Então não é uma questão de você ser bom, é uma questão de fé. Salvação não é uma questão de ser bom ou não ser bom. Salvação é uma questão de crer, de você crer que Jesus morreu no seu lugar. Agora, quando nós falamos de conversão, o que é conversão? Conversão é mudança de direção, né? A palavra natural aqui dessa palavra. Agora, quando nós falamos de conversão dentro da igreja, nós estamos falando de alguém que nasceu de novo. Mas esse novo nascimento
não é apenas uma emoção passageira. Eu fiquei muito emocionado, fui lá, entreguei minha vida para Jesus, mas na verdade não entregou coisa nenhuma, foi só emoção. A conversão, ela vai além disso, porque olha aqui, Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, 14. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Olha o que diz. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Eu falei foi Marcos mesmo, né? Tá certo? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quem pode dizer amém? Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa palavra aqui, arrependei-vos, é a palavra metanoeu, que significa metanoia, mudança de mente. Então o que é arrependimento? É mudança de pensamento. Arrependimento não é você ficar se autoflagelando, não. Arrependimento é mudança de mente, mudança de direção, mudança de curso de vida. É quando você decide: agora eu quero servir a Deus, eu pertenço ao Senhor, eu vou romper com a minha vida antiga. Isso é transformação, mudança de mente. Quantos aqui podem dizer amém? Essa palavra metanoia é mudança de mente, mas existe uma outra palavra que vem da mesma raiz, que está em Romanos capítulo 12, verso 8, deixa eu abrir para você aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que diz aqui, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra transformai-vos é a palavra metamorfo, que significa mudança de forma, mudança de condição. Então a metamorfose que nós conhecemos é aquela metamorfose da lagarta, né, que vira uma borboleta depois. Ela entra numa, tipo uma cápsula, né, de seda, aquela lagarta tão feia, que todo mundo tem medo, depois ela vira uma borboleta. É uma nova vida. É nesse mesmo sentido aqui que está falando que é a conversão. Então a conversão é uma transformação, mas ela não é uma transformação externa. Ela é uma transformação de dentro para fora. Quem pode dizer amém? Então, se você era feio, você vai continuar feio, mas por dentro você nasce de novo. É isso que importa. Mas também é só uma brincadeira. Todo mundo é bonito para alguém, né? O conceito de beleza é relativo demais. Mas essa palavra aqui é a palavra metamorfo, que significa metamorfose, transformação. Nós precisamos ser transformados por dentro. Mas se você frequenta a igreja, você está vindo aqui, você gosta, né? Você gosta do louvor, você gosta da palavra, você gosta do ambiente das pessoas e tal. Mas você não teve mudança de vida, não teve transformação, não teve a metamorfose, sinto em te dizer, você não está salvo. Tem pessoas que são apenas amigos do evangelho. Isso, ela pode... ela não se converteu, ela se convenceu, é diferente. Ela está convencida, mas não convertida. Ela pensa assim: não, se eu simplesmente participar da igreja, eu estou salvo. Irmãos, tem coisas que concorrem com o reino. E se as coisas do mundo têm mais força do que as coisas da igreja na sua vida, isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que você provavelmente é um amigo do evangelho e não realmente uma pessoa salva. Porque um salvo, ele tem sede, ele quer o conhecimento. Meu irmão, eu lembro quando eu converti, e o tempo que eu converti quase 30 anos atrás, né, 29 anos atrás, eu queria estar na igreja todo dia, aquela não era a era digital, né, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás. Então, aí tinha oração, nós tínhamos culto na quarta-feira, tinha culto sexta-feira, de manhã tinha escola dominical no domingo, à tarde tinha
o CTL, curso de líderes, depois o culto, oração todo dia. Então, a gente estava na igreja todo dia. Segunda-feira tinha célula, então era todo dia ali, e eu tinha fome. E na minha cabeça eu não posso perder o culto hoje, porque se eu perder o culto hoje, eu vou perder alguma explicação muito importante. O que era aquilo? Sede, o desejo de conhecer, de querer saber mais, de ter revelação de Deus. Aquele era um sinal de que eu tinha nascido de novo, ainda que eu fosse um novo convertido, sem nenhuma experiência. Mas se você não tem isso, e você pensa que nasceu de novo, pode ser que você não tenha nascido de novo. Pastor, você está me acusando, pastor? Não estou te acusando. Mas o fato é que existem muitos amigos do Evangelho. São pessoas boas. Talvez como aquele homem, Nicodemos, que aparentemente está fazendo tudo certo. Quando a gente levanta a mão para adorar, ele levanta também. Quando a gente ora, ele ora também. Mas não nasceu de novo. É apenas um amigo do Evangelho. A palavra, quando nós falamos de novo nascimento, nós precisamos entender que ao nascer de novo, você se tornou uma nova criatura. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que está escrito. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem pode dizer amém? As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Em outra tradução e eis que tudo se fez novo. Então, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criação, uma nova criatura. Ainda que por fora você é o mesmo, mas por dentro você mudou. Por dentro você tem a capacidade de vencer o pecado. Mas se você é alguém que diz que nasceu de novo, mas você continua ainda dominado pelas práticas pecaminosas, pode ser que realmente a sua natureza não tenha mudado. Você precisa da mudança de direção, da metamorfose, do arrependimento, da mudança de mente na sua vida. Porque quando nós falamos de novo nascimento, de nascer de novo, essa palavra na Bíblia é regeneração. Regeneração é ser gerado de novo, é ser gerado novamente. Deixa eu ler aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23 diz, pois fostes regenerados, ou seja, gerados de novo. Quem pode dizer amém? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por quê? Porque você ouviu o Evangelho, você ouviu a palavra de Deus, e aquela palavra deu vida, gerou vida em você. Vida de Deus. Vida de Deus. Por que vida de Deus? Porque quando você é regenerado, e a regeneração não é um processo. A conversão pode demorar um processo. Mas a regeneração acontece em um momento único da sua vida, ok? Naquele momento único, o Espírito Santo entrou e você mudou sua natureza. O Espírito Santo entrou em você e agora você tem a natureza de Deus. É isso que está falando aqui. Isso é o novo nascimento, pois fostes regenerados, não de semente corruptível. A conversão, por que ela pode demorar um pouco? Porque você, por exemplo, está frequentando aqui a igreja, você está ali ouvindo a palavra está entrando, aí depois você ouve outra pregação, e aí você vai sendo convencido, e mais uma vez você ouve, você vai sendo convencido, até o momento em que você toma uma decisão. E aí naquele momento que você toma uma decisão, que é a metamorfose, você é regenerado, da mudança de mente. A conversão pode até levar a um processo, até você fazer a decisão. Eu quero Jesus na minha vida. E aí naquele momento você é regenerado. A regeneração não é um processo que começa na nossa vida e ele é contínuo. Não. A santificação é. A regeneração não. Nós somos chamados à santificação, ok? Então, toda a nossa vida nós somos desafiados por Deus a viver uma vida de santidade, de separação, de consagração. Mas a regeneração não. Aqui nesse lugar aqui, todos que nasceram de novo têm o mesmo nível de regeneração que o outro. Você foi regenerado. Mas quando nós falamos de santificação, existem níveis diferentes de santificação aqui. Uns têm mais, outros têm menos. Por quê? Porque uns se separam para esse propósito. Uns se separam mais, eles oram mais, eles buscam mais, eles estão mais separados. Outros
oram menos, buscam menos e dependem menos. Esses são menos santos, porém ambos são regenerados, porque nasceram de novo. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Eu posso ouvir um amém? A velha natureza, ela te impedia de ter um relacionamento com Deus, mas a regeneração colocou o Espírito de Deus dentro de você. E porque esse Espírito de Deus entrou dentro de você, agora você tem livre acesso à presença de Deus, porque agora vocês falam a mesma língua. Amém, meu irmão? Está entendendo? Você não pode ser amigo do Evangelho. Ao nascer de novo, a sua dívida também foi cancelada. Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Deixa eu ler o 17 e o 18. Olha o que diz aqui. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. O que nós éramos antes do nascimento? O que nós éramos, irmãos? Certo. Contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Quem pode dizer amém? Então, antes do novo nascimento, nós tínhamos uma dívida. E essa dívida nos fazia escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O que é ser um escravo do pecado? Ser um escravo do pecado é ser servo do pecado. Ainda que você decidisse não pecar, você ia pecar, porque você era servo do pecado. O pecado é que determinava na sua vida o que você ia fazer. Por quê, pastor? Porque você não tinha nova natureza dentro de você. O texto de Romanos explica isso, lá em Romanos capítulo 8, fala de duas leis. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte, ok? Quando a Bíblia fala lá em Romanos 8:2 sobre a lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte, está falando de duas leis que operam dentro de nós hoje, do crente. Mas está falando que a lei do Espírito de vida é superior à lei do pecado e da morte. Essas duas leis existem. Está dentro daquele que nasceu de novo. Porém, a lei do pecado e da morte, ela não é maior do que a lei do Espírito de vida, porque ainda existe no nosso corpo mortal o desejo pelo pecado. E é aí que muitos são enganados pelo diabo. Porque às vezes a pessoa se converte, ela nasce de novo, mas o que ela pensa? Eu pequei. Porque depois ela pensa que ela nunca mais vai pecar. Quando eu me batizei, eu achava que depois do batismo não ia pecar mais. Mas ninguém me explicou que ia. E bem no dia do meu batismo, depois do batismo, eu brigo com o meu irmão. Tem uma briga feia com o meu irmão. E aí veio a acusação, você não é crente. Está vendo? Você não é crente, você não deveria ter se batizado, você não é crente. A acusação do maligno. A minha carne ainda pode operar a lei do pecado. Mas no meu espírito habita a lei da vida e ela é superior. Porque a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você é capaz de vencer a tentação. Agora o texto diz aqui que nós éramos escravos do pecado. Mesmo que você não quisesse pecar, a lei do pecado e da morte ia te atrair para lá. Entendeu? Por quê? Porque o pecado era o seu dono, era ele que determinava a sua vida. Você era escravo do pecado, está escrito aqui. Por mais que você tentasse sair da escravidão do pecado, ele te puxava, ele era o seu dono. Mas a conversão, ela tem a ver com o escrito de dívida que nós tínhamos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, verso 13. Deixa eu ler esse texto aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui está dizendo o seguinte: antes vocês estavam mortos. Mas o estar morto ali, não é que você não tinha vida, você tinha vida biológica, mas você não tinha a vida do tipo de Deus, porque do ponto de vista de Deus, ele olha em relação à eternidade. Então, em relação à eternidade, nós estávamos mortos. Por quê? Porque nós não tínhamos o Espírito da vida em nós. Lá em Romanos 8:2 fala, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então antes existia a lei do pecado e da morte, mas agora opera em nós, depois que você nasceu de novo, a lei do Espírito de vida. Aí o texto está dizendo aqui, ó, e a vós outros que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quem pode dizer amém? Fala, eu fui perdoado. Você crê que você foi perdoado? Agora olha o verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe a dívida impagável que você tinha? Ela foi paga, ela foi cancelada. Mas ainda algumas pessoas, por não saber que a dívida foi cancelada e paga, continuam vivendo como escravos do pecado, como endividados. E aí eles têm um problema com Deus. Porque o nosso problema nunca foi com o diabo. Eu devia para o diabo. Não, nós éramos escravos do pecado e a nossa dívida não era com o diabo, era com Deus. Porque o homem pecou. E aí você fica, como é que agora eu vou ter relacionamento com Deus se eu peco? Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo? Aí vem a condenação. Mas aqui está falando que Cristo, olha o verso 14 de novo, tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós, das suas ordenanças. Estava escrito um monte de condenação sobre você. Mas a palavra diz que esse escrito de dívida foi cancelado. Olha como Jesus fez. Que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. A palavra diz, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então nós tínhamos uma dívida impagável, mas essa dívida foi cancelada, foi riscada e foi cravada na cruz. Ela foi cravada na cruz. Isso aqui é conversão. Na sua conversão você precisa entender, a sua dívida foi cravada na cruz. Agora, qual foi o preço disso? Aqui em 1 Pedro 1, versículo 18. Vamos lá. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que cancelou a sua dívida do pecado. Por isso que você tem que olhar para Cristo. Por isso que você tem que olhar para a cruz. Certa feita, a Bíblia diz que os israelitas no deserto começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. E a palavra diz que ali saíram serpentes abrasadoras, ou seja, venenosas, começaram a picar aqueles rebeldes e eles começaram a morrer. E então eles clamaram, Moisés, ora, faz alguma coisa, ora para Deus tirar essas serpentes. E aí a Bíblia mostra que Moisés orou e Deus falou com ele, levanta uma serpente numa haste. Quem olhar para aquela haste vai ser curado. E aí mesmo aqueles que eram picados pela serpente, quando eles olhavam para aquela haste, que é o símbolo da cruz, era curado. Então hoje nós precisamos olhar para a cruz, amém? Aquela serpente, o veneno da serpente, o antídoto contra o veneno da serpente que picava eles era olhar para aquela cruz. Por quê? Porque foi na cruz, porque lá tinha uma serpente também. Porque foi na cruz que a serpente foi derrotada. Ela estava lá na cruz. Quem morreu foi Jesus. Mas quem foi derrotado na cruz não foi Jesus. Foi a serpente. Então quando alguém era picado e olhava para a serpente, era curado. Você precisa olhar para a cruz. Porque foi na cruz que ele cancelou sua dívida. Você tinha uma dívida impagável. Ela era impagável. Mas aqui está falando, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Mas recebeste o espírito de adoção. Estou lendo errado. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, perfeito, sangue de Cristo. Foi assim que você foi resgatado. Fala para o seu irmão, sua dívida foi paga. Agora sim, deixa eu ler o texto. O texto certo aqui. Quando você creu, você tornou-se filho.
É errado você pensar que todo ser humano é filho de Deus. Eu sei que é bonito falar isso. E até meio antissocial falar o que eu estou falando aqui agora. Afirmar que nem todos são filhos de Deus. Mas eu sou criação de Deus, pastor. Como que eu não sou filho? Então, você é criatura de Deus. Filiação é outra coisa. Aqui em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que são os filhos de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Filho de Deus não é quem nasce. Você pode nascer até numa família evangélica. Você não é filho de Deus. Ontem eu estava vendo o Érico falando sobre isso. Tem um ditado que filho de peixe, peixinho é. Isso não se aplica a nós. Filho de crente não é crentinho. O filho do crente tem que se converter também. Tem que nascer de novo. Não é porque ele nasceu num berço cristão que ele não tem que passar pelo novo nascimento. Tem. O texto está dizendo aqui, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, em outra tradução, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então você se torna filho de Deus no momento que você é regenerado. No momento que você o recebe. Por isso, quando nós fazemos o apelo pela salvação, nós falamos: receba Jesus na sua vida. Que aqui está dizendo: mas a todos quantos o receberam. É quando você recebe Jesus e fala: eu aceito. E qual que é o problema de muitos? Não, eu preciso ser perfeito primeiro para aceitar Jesus. Nunca será. Você tem que vir como você está. Olha, há uma palavra sendo pregada aqui sobre salvação, mas o diabo está brigando pela vida de algumas pessoas aqui agora, para que você não creia. Há uma guerra nesse momento aqui. Mas aqui está dizendo: mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Você não pode se tornar aquilo que você já era. Então nós não éramos filhos. Um rico que nasceu rico, ele não se tornou rico, ele já era rico porque os seus pais eram ricos. Então ele não pode dizer: eu me tornei rico. Não, ele já nasceu, ele era filho de um cara bilionário, filho do Elon Musk. Não pode dizer que ele se tornou rico. Ele já nasceu rico. Não sei nem se ele tem filho, mas se tiver, tem, né? Sei que ele tem. Mas aqui está dizendo que você se tornou ao receber. Isso é o novo nascimento. Então não é correto você pensar que todas as pessoas são filhos de Deus. Não. Aqui está dizendo que são somente aqueles que o receberam. Os irmãos estão comigo aqui? Romanos capítulo 8, verso 14. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então, ao nascer de novo, você tornou-se filho. Filho amado. E aqui está dizendo que não foi espírito de escravidão que nós recebemos, para você viver atemorizado. Ou seja, você tem um problema com o seu pai. Você tem um problema com Deus. Não foi esse espírito que nós recebemos. Aqui diz que ao nascer de novo, nós recebemos o espírito do Senhor. Por adoção, nós nos tornamos filhos e podemos clamar: Abba, Pai. Ah, pastor, mas você não sabe que eu errei. Abba, Pai. Você não sabe que eu pequei. Se você nasceu de novo, você pode dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Quantos aqui são filhos? Diga amém. Quarto lugar, como alguém pode ser salvo? Vamos para Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha o que diz aqui, vamos ler até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida, irmãos? Fala Jesus. Que está dizendo: Ele vos deu vida. Essa vida aqui não é essa vida que você tem biológica.
Aqui está falando de uma vida espiritual, mas é mais do que pensar somente uma vida espiritual. Quando ele fala ele vos deu vida, ele vos deu vida do mesmo tipo que ele tem. Porque nós temos uma vida biológica, ok? Assim como Jesus também teve uma vida biológica por 33 anos. Mas essa vida que está falando aqui ele vos deu vida. Está falando em termos de, você recebeu agora o mesmo tipo de natureza de Deus. Eu sei que pode ser incrível você pensar isso, parece que não, mas ao nascer de novo você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu a natureza de Deus. Pode ser difícil acreditar para você, mas isso significa que ao nascer de novo você recebeu a eternidade dentro de você. Então aqui está dizendo, ele vos deu vida. Essa vida é a vida que nós podemos compartilhar com Deus, é uma vida compartilhada com Deus. Porque antes, por causa do pecado, havia um abismo que nos separava e nos impedia de relacionar com Deus. Por causa do pecado, a nossa natureza era pecaminosa. Então, mesmo que Deus falasse, a gente não iria entender. Mas agora não, agora ele fala e nós entendemos. Agora ele fala e nós temos a revelação completa. E a Bíblia diz que tal como ele é, nós também somos nesse mundo. Então nós temos a mesma natureza. Que está dizendo, ele vos deu vida, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Aqui está dizendo que nós andávamos no curso do mundo. Qual que é o curso do mundo? O curso do mundo ele vai trazer morte. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui está a prova de que nem todos são filhos de Deus. Aqui está falando dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então aqui está dizendo, antes nós éramos guiados pelo curso do mundo, porque nós éramos rebeldes à palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu não li o final do versículo 3 que diz, filhos da ira como também os demais. Então a Bíblia fala aqui no texto dos filhos da desobediência, depois fala dos filhos da ira, depois ele vem, mas Deus. Esse mais é lindo demais, né? Quando tem esse mais é maravilhoso, nesse contexto. Não naquele contexto que você vai mostrar seu carro, nossa, seu carro é bonito, mas que pena que é branco. Irmão, que eu vou te falar, viu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está explicando como que essa salvação acontece. E é aqui que você precisa ficar atento. Porque talvez você ache que é uma pessoa de caráter e está salvo pelas suas boas ações. Essa não é a régua que Deus mede. A régua de Deus não é o quanto você é bom, mas o quanto você creu no sangue. Essa é a regra. Ah, pastor, o que você está dizendo então é que uma pessoa que fez tudo errado a vida inteira, no último dia, ela converteu, ela está salva? Está salva. Está salva, porque o texto aqui está dizendo que ninguém pode ser salvo pelas suas obras. O ladrão da cruz não teve obras boas, mas ele foi o primeiro que entrou no paraíso. Não foi uma pessoa de caráter que foi o primeiro a entrar no paraíso, foi quem creu primeiro. E o primeiro a crer foi ele. Entrou na frente de todo mundo, os apóstolos, todo mundo. Porque ele creu, porque houve metanoia, houve conversão. Que bom que você é uma pessoa de bom caráter.
Isso é bom. O cristão tem que ter um bom caráter, mas não é por isso que ele vai ser salvo. Porque aqui está dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. Você está salvo? Pela graça sois salvos por meio da fé. Você está salvo? Pastor, eu não sei. Se essa foi sua resposta, eu te digo, você não está salvo. Você não está salvo. Pastor, eu não sei se eu estou salvo. Quando eu chegar no céu, quando eu morrer, o que eu vou saber? Você não está salvo. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Não é sorte. Não, eu vou tentar equilibrar aqui, fazer coisas boas para compensar as coisas ruins que eu fiz. Vou ajudar as pessoas, vou do culto também, vou dar o dízimo. Olha, esquece. A salvação é pela graça por meio da fé. Eu creio na minha salvação. Porque eu estou olhando não para mim, mas eu estou olhando para o sangue de Jesus. O sangue que me cobriu. Eu fui gerado de novo no dia em que eu recebi. No dia que eu recebi Jesus. Eu nasci de novo. Eu me tornei filho de Deus. E não é só filho qualquer não, é filho amado. E a Bíblia fala que eu posso clamar, Abba, Pai. Papaizinho. Intimidade. Mas alguns pensam, não, eu sou uma pessoa boa, já faço tudo certo. Eu nunca esqueço o testemunho num encontro. Um homem foi confessar com o pastor Jonathan. E aí o Jonathan falou assim, não pode começar a confessar seus pecados. Ele falou, não tem pecado. O Jonathan falou para ele, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é um mentiroso. Ainda bem que ele pegou o pastor Jonathan. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Por quê? Porque ele queria ser salvo pelas suas boas ações. Eu tenho muito caráter. Esse aí já está a passos largos para o inferno. Você precisa reconhecer que precisa de Deus. Caso contrário, sua vida só vai de mal a pior. Não, mas eu tenho bom caráter, não importa. O diabo não perdoa ninguém. Porque o mundo não está dividido entre bons caráteres e maus caráteres, não. Está dividido entre filhos e não filhos, salvos e não salvos. É assim que Deus vê. Então quer dizer que eu posso ser um filho de Deus e um mau caráter? Não foi isso que eu disse. Existe uma transformação a partir do momento que você nasce de novo. Amém? Existe um alinhamento. Mesmo que talvez você teve assim os piores testemunhos dentro da sua casa, fez tudo errado. A partir do momento que você nasceu de novo, você vai ter referenciais. Homens e mulheres de Deus que podem caminhar com você, te ajudar a ser referencial para você. Meu pai e minha mãe nunca foram referencial, o casamento deles não foi referencial para mim. Mas muitos casamentos dentro da igreja, quando eu converti, foi referencial para mim. E eu vi que o casamento estava certo, não por causa do meu pai e da minha mãe. Eu vi que o casamento estava certo por causa daqueles homens de Deus e mulheres de Deus que eu via na igreja. O homem que saía de mão dada com a esposa e que honrava a sua esposa. A mulher que era mulher sábia, mulher de oração, que estava sempre ali sustentando o ministério do marido em oração. Então olhava para aquelas pessoas que amavam os seus filhos, que abraçavam, que beijavam os seus filhos. Eu não tive nada disso. Mas eu olhei e falei, isso é o casamento. O casamento funciona. Você entendeu? E esse é o outro ponto que eu quero falar para você. O que acontece aqui para frente? Já nasci de novo, pastor. Mas e agora? Qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é caminhar em fé, crescer em fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, você precisa de um pai espiritual. 1 Tessalonicenses 4:1, você precisa de irmãos na fé, pessoas que têm mais maturidade que você, que vão te ajudar a crescer em fé. Pessoas que vão sanar suas dúvidas quando você tiver, porque muitas dúvidas vão pairar sobre você, a partir desse novo momento. Mas olha o que diz aqui, ó. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Aqui essa palavra poderia ser, continueis crescendo em fé, não para não. Deus tem mais para vocês. Era isso que Paulo estava falando aos Tessalonicenses. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E pois esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo está falando o que para os Tessalonicenses? O desejo do coração de Deus é a vossa santificação. É que às vezes quando nós pensamos em santificação, nós pensamos numa pessoa que ela tá tão espiritual, o cara já está quase batendo asa para voar. Mas não é muito isso. A palavra santificação é simplesmente consagração, separação, pessoa que se separa para aquilo. Entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele é santificado no futebol. E o Neymar? Não, o Neymar não é. Por isso que o Cristiano Ronaldo vai para a Copa. E o Neymar não. O Neymar parou de se santificar. Que isso? Para o futebol. Ele parou de se dedicar ao futebol. O negócio dele é pôquer, é sair à noite, essas coisas. O Cristiano Ronaldo continua focado ainda. Ele quer ir para uma Copa do Mundo. Quer bater todos os recordes. Então, recordes. Não é recordes, né? Recordes. Mas aí, o Cristiano Ronaldo está lá se santificando, separando, treina na academia. Ele chega do treinamento, ele continua treinando. Ele não bebe refrigerante, não bebe bebida alcoólica. Mas outros jogadores, no entanto, estão fazendo todas essas coisas. Então, o Cristiano Ronaldo, ele se separou, ele se santificou para aquilo. Então, a santificação, o caminho da santificação, o caminho da busca, da oração, entendeu? Da adoração. É quando você tem intimidade com Deus. É quando você se submete a um discipulado, alguém que vai discipular a sua vida. Então é isso que o texto está dizendo aqui. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. E o último texto aqui, penúltimo. Ora, Romanos capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, você nasceu de novo, você tem que caminhar para a santificação, você precisa se submeter a alguém que é mais espiritual que você, um irmão mais velho, a um pai espiritual para você crescer em fé. Mas aqui está falando que ainda tem uma próxima etapa na nossa salvação, que não aconteceu, ela é chamada de glorificação. Aqui está dizendo que nós seremos ainda glorificados. Essa glorificação vai ser o estado eterno do nosso corpo, porque nós teremos um corpo igual ao corpo de Cristo, porque somos a sua noiva. Esse estado de glorificação vai acontecer no céu. Lá em Apocalipse 21:4 fala que não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá dor. Esse é o estado eterno. Isso é salvação. O texto está dizendo aqui que nós seremos glorificados e que nós não temos ideia do que Deus tem preparado para nós. E o último texto, esse é o último mesmo. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fica de pé, pode ficar de pé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pode ser que até aqui você foi um amigo do evangelho aqui. Você está aqui, você acha legal, você está ouvindo uma palavra que você gosta, você sente a presença de Deus na hora do louvor e você nunca fez a decisão. Tem que chegar o dia que você vai decidir. Que você vai confessar, como o texto que eu acabei de ler para você aqui, ó. Se com a tua boca confessares a Cristo e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Tem que haver uma confissão.